Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento. Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana. Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção. Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim, acredita que Zeruia e Abigail eram meias-irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios-irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail, e portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi
é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: "Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva." Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor. Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração. E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento. Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito.
Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana. Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção. Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim, acredita que Zeruia e Abigail eram meias irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: "Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva." Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor. Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração.
E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento. Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana. Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção. Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim, acredita que Zeruia e Abigail eram meias-irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios-irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás.
Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: "Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva." Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor. Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração. E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da Palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento. Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive,
sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana. Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção. Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim, acredita que Zeruia e Abigail eram meias-irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios-irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor. Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto,
sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração. E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento. Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana. Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção. Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé.
Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim, acredita que Zeruia e Abigail eram meias-irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios-irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: "Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva." Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor. Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração. E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento.
Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana. Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção. Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim, acredita que Zeruia e Abigail eram meias irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor. Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição,
a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração. E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento. Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana. Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção.
Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim acredita que Zeruia e Abigail eram meias-irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios-irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: "Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva." Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor. Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração. E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos,
muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento. Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana. Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção. Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim, acredita que Zeruia e Abigail eram meias-irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios-irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor.
Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração. E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento fora do casamento. Dessa forma, segundo essa teoria, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como descendente de Jessé através de Davi. Mas por causa dessas teorias, algumas pessoas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita, ou de seu pai ou de sua mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem que Davi era desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente porque ele era um filho fora do casamento. Mas esse tipo de interpretação faz algum sentido? Obviamente não. Na verdade, esse tipo de interpretação sobre a mãe de Davi, na maioria das vezes, é proveniente de uma interpretação muito errada do Salmo 51. Isso porque, nesse salmo, Davi declara: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Então, com base neste texto, algumas pessoas entendem que Davi foi gerado de um relacionamento ilícito. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A mãe de Davi realmente era adúltera? Na verdade, no Salmo 51, o rei Davi não se refere à natureza do relacionamento de seus pais. Davi não se refere a um suposto caso de adultério envolvendo sua mãe, mas sobre o pecado de adultério que ele próprio havia se envolvido. O Salmo 51 tem a ver com o pecado de Davi ao ter se relacionado com Batseba e depois ter tramado a morte de Urias, o marido daquela mulher. Nesse sentido, o Salmo 51 é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento, é uma oração de contrição do rei de Israel por causa do seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, ao dizer que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido por sua mãe, Davi fala sobre a total depravação humana.
Isso quer dizer que ele faz uma reflexão a respeito de como os homens não pecam porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas que eles pecam porque nascem pecadores. Em outras palavras, Davi olhou para sua própria vida e se reconheceu um pecador de nascença, isto é, alguém que possuía uma natureza caída desde a sua concepção. Portanto, esse salmo nada tem a ver especificamente com a mãe de Davi. E se você está gostando deste conteúdo, seja membro aqui do canal, porque como membro você poderá ter acesso aos nossos estudos em PDF para poder estudar quando quiser. E outra teoria muito popular sobre a mãe de Davi é a de que ela não seria a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas sugerem que a mãe de Davi se casou com Jessé após ter ficado viúva de um homem que talvez se chamasse Naás. Quem pensa assim, acredita que Zeruia e Abigail eram meias-irmãs de Davi por parte de mãe, enquanto os outros filhos de Jessé eram seus meios-irmãos por parte de pai. Isso porque Abigail, a irmã de Davi, é citada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, como sendo filha de Naás. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Naás, na verdade, era o nome da mãe de Abigail e, portanto, supostamente também a mãe de Davi. Porém, não há nenhuma evidência nesse sentido, e tudo isso não passa de especulação. Nem mesmo se sabe se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Inclusive, uma posição comum entre os intérpretes bíblicos é a de que Naás era um outro nome de Jessé. Mas então, o que realmente se sabe sobre a mãe de Davi? Bom, o que de fato se sabe sobre a mãe de Davi é apenas aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Embora o texto bíblico não revele o seu nome, há um versículo que menciona diretamente a mãe de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, nós lemos que o pai e a mãe de Davi ficaram abrigados em Moabe quando Davi precisou fugir da perseguição de Saul. Alguns comentaristas também usam um salmo de Davi como indício de que a sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso porque, nesse salmo, Davi ora a Deus dizendo: "Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva." Porém, é mais provável que essa designação filho da tua serva seja um recurso aplicado por Davi para se referir à sua condição como um servo completamente dedicado ao Senhor. Isso porque na antiguidade, os filhos nascidos dos servos geralmente eram considerados muito leais, pois eram nascidos e criados dentro da casa de seu senhor. E a tradição judaica diz alguma coisa sobre a mãe de Davi? Sim, na tradição judaica presente no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzevet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher íntegra, oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. Porém, esse nome não é mencionado em nenhuma parte do texto bíblico. Para quem não sabe, o Talmud é uma série de tratados que são basicamente comentários da escritura hebraica. Obviamente, para os judeus, ele possui uma autoridade muito grande, mas ele jamais pode ser colocado em pé de igualdade com a própria Bíblia. Portanto, sempre a melhor opção é admitir que nada se sabe de concreto sobre quem foi a mãe de Davi, além da informação bíblica de que ela esteve refugiada entre os moabitas quando seu filho se tornou fugitivo de Saul, o rei de Israel. Mas é certo que na Bíblia Davi sempre é citado como um filho legítimo de Jessé, como, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, entre os versículos 13 e 16. Portanto, a teoria de que Davi era um filho bastardo não merece qualquer consideração. E se você gostou deste vídeo, se você conseguiu entender pelo menos um pouco sobre a mãe de Davi, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, e se você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online, com videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Nós sabemos que o rei Davi é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Sua importância como rei de Israel e ancestral de Jesus é algo indiscutível. Nós também sabemos que o seu pai se chamava Jessé, mas e quanto à sua mãe? Quem foi a mãe de Davi? Qual era o seu nome? A Bíblia fala alguma coisa sobre ela? Será verdade que a mãe de Davi era adúltera, como algumas pessoas dizem? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a mãe do rei Davi.
E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora e ative todas as notificações. A mãe de Davi é citada no texto bíblico, mas o seu nome não é revelado. Ou seja, a Bíblia não diz quem foi a mãe de Davi. Mas considerando a falta de informações bíblicas sobre esse assunto, combinada a uma interpretação equivocada de alguns textos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão incorreta sobre a mãe de Davi. Uma ideia muito comum a respeito da mãe de Davi diz que ela não era uma esposa oficial de Jessé, o pai de Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente com uma meretriz. Outra teoria, mas menos popular, diz que foi a mãe de Davi quem, na verdade, teve um relacionamento